Samuel 17, vamos ler o 46 e o 47. Aleluia, Jesus. Enquanto você encontra, já quero fazer meu agradecimento para o pastor Marcelino. A gente brinca, mas é uma honra estar aqui. É uma honra servir a Deus e aceitar esse convite. Não podemos recusar um convite vindo dos céus, porque Deus tem propósito tanto para a minha vida quanto para a sua vida nesta noite. Você não veio aqui por acaso. Deus marcou um encontro especial com cada um de você nesta noite. Quero agradecer também a vida do meu esposo, que sempre está comigo, Sempre está comigo. Deus tem me levado em alguns lugares, tem me honrado. E ele, sempre quando pode, ele está junto comigo. Isso é muito importante. Muito importante. Agradeço a Deus pela vida dele. Vamos ler 1 Samuel 17, versos 46 e 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferirei-te, tirarei-te a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Pode tomar o seu assento, por bondade. E esse tema, vivendo o tempo da honra. E hoje, vivendo o tempo da honra, nos dias de batalha, nos dias de guerra. E hoje, quando eu fui aqui escrever este esboço, Deus falou muito comigo. Ele me falou essa frase: se eu honrar a Deus, Ele me honrará. Se eu honrar a Deus, Ele me honrará. E vamos analisar o que o Senhor está dizendo para nós nessa frase, que está lá em 1 Samuel 2,30. Glória a Deus. Porque os que me honram, honrarei. Porque os que me desprezam serão desprezados. Vou ler novamente. Porque os que me honram, honrarei. E os que me desprezam serão desprezados. Ou, em algumas traduções, usa-se a palavra desmerecido. Então, essa palavra, ela precisa ser gravada no nosso coração. E é o propósito também dessa campanha sobre honra. Não só devemos pensar na honra que nós vamos receber, mas na honra que nós vamos dar a Deus. E essa palavra, Deus me disse, precisa ser gravada no nosso coração, no meu e no seu coração. Aqueles que honram a Deus, Ele honrará. E a palavra honra, no grego, ela tem uma tradução, a palavra é taime, T-E-M, definição, e a definição simplista dela, e literal, de honra é valorização. Em grego, essa palavra honra significa algo valioso, precioso, de peso, apreciado, de estima, de respeito. Mas para nós entendermos também o significado de honra, nós temos que saber o que é desonra. E desonra é algo comum, superficial, que não demonstra respeito ou valor, tratar como comum, ser tratado de modo vergonhoso. Meu Deus. Ou seja, como posso dar um exemplo aqui, quando Jesus chega em Nazaré, ele não recebe a honra do seu próprio povo, da sua própria terra natal. Ele não recebe o respeito, não recebe o valor devido. Então isso é desonra. Meu Deus. E estava também pesquisando que a verdadeira honra tem origem no coração, pastor Marcelino. Sim. A verdadeira honra, ela tem origem dentro do nosso coração. E de onde você tirou isso, irmã? Isaías 29:13 vai dizer assim: pois este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo
só mandamentos de homens em que foi instruído. Então muitas pessoas dizem que honram a Deus com os lábios, honram a Deus com a boca, mas se olhar para dentro do coração, verdadeiramente não honram a Deus, não adoram a Deus em espírito e em verdade, mas sim para se amostrar para os homens. Então não dão a verdadeira honra para Deus. Então a verdadeira honra é fluir de um coração que teme a Deus. E por que eu estou falando de coração? Por que eu estou falando de temer a Deus? Porque nós estamos falando deste texto de um homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus. E é isso que eu queria chegar, eu fiz toda essa introdução aqui para falar para vocês sobre coração. Você conhece a história de Davi? Ele venceu muitas batalhas no decorrer da sua trajetória. E algo interessante que nós encontramos lá em 2 Samuel 8,14, que eu acho muito forte o que está escrito aqui, diz em uma das batalhas também que Davi venceu contra os edomeus, vai dizer assim: e pôs guarnições em Edom, e todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde ele ia. Glória ao Cordeiro Na tradução de da Deus. NVI, Aleluia. diz assim: o Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Isso é muito forte, irmão. Eu quero que você repita essa frase comigo: Senhor, me dá vitória, em todo lugar que eu for. Senhor, me dá vitória em todo lugar que eu for. E por que será que Davi recebia vitória em todo lugar que ele ia? Porque a presença do Senhor estava sobre ele. Era por causa da presença. Não era por causa da força de Davi, nem do dinheiro que Davi conquistou durante o seu reinado, mas era por causa da presença de Deus. Aleluia. Então aqui, Davi, nós podemos analisar que ele é um dos 3 personagens mais importantes da história de Israel. O primeiro é Abraão, que foi o pai das nações. Moisés, o legislador e o libertador da nação. E Davi é o rei mais amado. Ele foi o rei mais amado de Israel. E também, não só rei, mas poeta, escreveu 73 dos Salmos. Então Davi era um homem especial, era um homem temente a Deus, era um homem que tinha a presença de Deus, era um homem guiado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. E ele tinha no coração dele também o princípio da honra. Talvez não. É por isso que ele venceu, porque ele conhecia os princípios da honra a Deus, da honra aos homens, da honra às autoridades. Ele sabia desses princípios que todos nós também devemos seguir. E a Bíblia vai nos mostrar muitas vitórias de Davi. E ele virou uma referência de temor de Deus, intimidade com Deus e relacionamento com Deus. Quando você lê os Salmos que Davi escreveu, você pode notar como ele tinha a intimidade com Deus. Ele acordava de madrugada para adorar a Deus, para orar a Deus em todos os lugares, independente do lugar, se fosse na caverna, até quando ele estava na caverna de Adulão, ele adorou a Deus. Em todos os lugares, independente se estava no templo, no tabernáculo, ou fora dele, fugindo de Saul, ou fugindo de Absalão, seu filho, em todos os lugares, ele adorava a Deus, ele buscava a face do Senhor. Esse era o segredo de Davi. Será que você, nesta noite, você está buscando a Deus em todos os momentos? Pai. Ou será que você tem deixado somente para os
cultos de domingo? Será que quando você está lá na sua casa passando pela peleja, os gigantes que se levantam contra você, será que você, como Davi, tem adorado até dentro de uma caverna? Aleluia! Não só na frente das pessoas, mas no seu esconderijo, no esconderijo do Altíssimo, você também tem adorado? Aleluia! Mas é interessante que as Escrituras também, elas não mostram somente as vitórias de Davi, mas elas mostram também as derrotas e os fracassos de Davi. Davi, como eu e como você, homem sujeito a cair em tentação, a cair no pecado, ele era um homem como eu, como você, sujeito às mesmas tentações. E a Bíblia faz questão de nos mostrar esses fracassos. Mas ele, a despeito dos seus fracassos, a despeito também das suas derrotas, das suas quedas, de muitas vezes demonstrar-se fraco também, mas ele sempre se arrependia. Ele se arrependia, ele pedia perdão para Deus, ele se reconciliava com Deus. Por quê? Porque ele não podia viver longe da presença. Ele não conseguia viver longe da presença de Deus. Então toda vez que ele caía, ele logo se arrependia, ele se levantava, ele se reconciliava, ele entrava em comunhão com Deus novamente, e Deus dava novas chances para Davi, assim como ele dá novas chances para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus. E o contexto aqui então desta passagem de 2 Samuel 17 é uma batalha entre Israel e os filisteus e Davi, que nem tinha sido alistado para esse exército. Ele nem tinha sido alistado para esse exército. Ele entra nessa batalha e ele vence o gigante. Olha isso. Ele havia sido esquecido, rejeitado. Ele não tinha um padrão de soldado, estatura de soldado. Aleluia. Mas Deus vai colocar ele nesta batalha. Porque Deus nos coloca nas batalhas. Para que Ele nos coloca nas batalhas, né? Por quê? Para nos aperfeiçoar, para nos testar. Aqui foi uma escola para Davi. Todo o preparo que Davi teve, desde quando Samuel esteve na casa de Jessé, ungindo a Davi. Não foi do dia para a noite que ele se tornou rei. Demorou mais de 10 anos. 10 anos, esta foi somente a primeira batalha de Davi. Na verdade foi a terceira, porque ele já tinha enfrentado um leão, ele já tinha enfrentado um urso, agora ele enfrenta este gigante. E a partir daqui, aí que começam as piores batalhas para Davi. Deus nos coloca nas batalhas, mas é um preparo para nós. Talvez Deus te colocou em uma batalha e você não está entendendo nada do que está acontecendo com você. Aleluia! Você tem orado, você não tem entendido, mas Deus tem um propósito. Ele está te capacitando para algo maior. Aleluia! Então, existem diversas aplicações para essa palavra. Ele pode ser usado como uma alegoria para nós falarmos dos gigantes que se levantam contra nós. Também é usado, histórias para contar para as crianças. Sábado, pastor, eu contei para as crianças essa história. Não sei se o senhor ficou sabendo, eu acho que o pastor ficou sabendo. Não fiquei. Sábado, a lição das crianças foi sobre Davi e Golias, uma história que eles gostam bastante dessa história. E mesmo a pessoa que não é cristã, existem livrinhos de história de Davi e de Golias nas escolas, nas bibliotecas da escola tem livros que contam a história de Davi. Mas a verdadeira aplicação, a aplicação real desta palavra é: Davi fez o que fez para a glória de Deus. Aleluia, essa é a verdadeira aplicação dessa palavra. Davi fez o que fez para a glória de Deus. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele quer usar o seu povo, eu e você, todos nós, a fim de engrandecer o seu nome.
da terra. Aleluia. Ele não quis usar somente Davi, somente a Moisés, somente a Abraão, somente aos profetas, tanto os maiores, profetas menores, não só João Batista, não só Jesus Cristo, não só os apóstolos, não só a igreja primitiva, aleluia, não só os reformadores da igreja, mas Ele quer usar você nesse tempo, no ano de 2024. Ele também está te alistando para o exército de Deus. É o meu desejo, Pai. Glória a Deus. Glória. Sim, Deus quer te usar. Ele quer te usar e Ele também quer te honrar. O tema nessa palavra sobre honra, Ele quer te usar, Ele quer te capacitar, Ele quer te honrar nesse tempo, no agora. Talvez você se sinta o menor da casa. Davi era o menor de sua casa. Talvez você se sinta abandonado, esquecido no pasto, rejeitado pelos seus familiares, rejeitado pelos seus amigos. Quem sabe amigos se afastaram de você. Meu Deus, olha aí. Quem sabe se até o seu pai e sua mãe se afastaram de você. Aquele amigo íntimo que você tinha se afastou de você. Quem sabe se você encontra num momento de solidão, esquecido no pasto, rejeitado. Mas eu quero te dizer algo. Talvez você não tenha estatura de soldado, porte de soldado, roupa de soldado, mas Deus te escolheu. Aleluia. Glória a Deus. E vocês podem imaginar que se tivesse tido eleição na época de Davi, pastor. Estamos num ano de eleições, né, 2024. Se tivesse tido uma eleição na época de Davi, pouco provável ele tinha sido escolhido, porque os homens, ele vê a estatura, ele vê o seu físico, ele vê o seu potencial, ele vê o seu corpo, mas Deus, ele vê o nosso coração. Então, provavelmente Davi seria escolhido, mas independente se o homem escolheria ou não a Davi, porque quando Samuel chega lá na casa de Jessé, ele imagina que Eliabe seria o escolhido, mas quando foi passando de filho por filho, os 7 filhos que estavam lá, nenhum deles foi escolhido, não era nenhum deles. Mas se fosse para Samuel, aos olhos humanos, ele escolhia o mais velho, o mais forte, mais bem aperfeiçoado, o mais bonito, o maior. Mas Deus fala ao coração de Samuel, não é nenhum desses, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Davi não era favorito dos homens, mas ele era favorito de Deus. Você é favorito de Deus. Aleluia. Escolhido de Deus. Talvez ninguém tenha te escolhido para nada, te chamado para nada, mas Deus te escolheu para algo especial. Quem sabe se você ainda não sabe qual é o seu chamado, Deus te convida hoje também a orar. Senhor, qual é o meu chamado? O Senhor tem me chamado nessa época, nesse tempo, nesses últimos tempos da igreja, nesta terra, para um chamado. Nós somos comissionados e de pregar o evangelho para toda criatura. Mas irmã, eu não sei pregar, eu não sei pegar o microfone, eu não sei falar. Mas quem disse que a pregação é somente em cima deste púlpito, é somente dentro dessa igreja? Quantos meios você tem para levar uma palavra? Mesmo dentro da sua própria casa, para a sua própria família, para algum amigo seu. Redes sociais hoje em dia, rede social, ela tem os seus proveitos, tem os lados negativos, mas também tem os lados positivos, que você pode usar para a glória de Deus. Você pode usar as redes sociais para a glória de Deus. Você pode mandar uma mensagem para uma pessoa que se encontra vivendo uma batalha, vivendo algo terrível. Por que não enviar uma mensagem? Por que não enviar uma palavra de Deus? Você é preferido de Deus, você é escolhido. Então se mova, se mexa, faça algo para Deus. E os preferidos de Deus, os escolhidos,
A despeito de Davi já ter recebido o óleo na sua cabeça, a despeito disso, a vida dele não seria brindada por causa de um óleo na cabeça. Deus da glória. Ele não haveria de ficar lá com as suas ovelhas, aguardando o dia em que ele fosse assentar no seu trono. Não é assim que Deus faz? Ele nos chama, Ele nos capacita, mas Ele também, Ele faz que nós nos mexemos, que nós andemos, que nós avançamos. Aleluia! Então, a despeito dele ser o preferido, dele ser escolhido por Deus, ele enfrentou muitas batalhas, muitas guerras, muitas adversidades. E eu te pergunto, e como vencer essas batalhas? Como vencer essas guerras? Porque assim como Davi, quantos gigantes têm se levantado contra nós? Quantos gigantes? Se você parar para pensar e eu te perguntar, qual é o seu gigante hoje? 18 de abril de 2024. Qual é o seu gigante? Um gigante é tudo aquilo que se levanta contra você, que é maior do que você. Isso é um gigante. Aleluia. O que será que tem te deixado cabisbaixo? O que será que tem te deixado triste? Quem sabe se você entrou aqui hoje sem expectativa? Se você entrou aqui hoje desanimado, desacreditado, esse gigante que tem se levantado contra a sua vida é tão grande. É tão grande. É como os Golias. E você levanta de manhã, você até coloca o seu fardo, você coloca a sua roupa de batalha, você vai para o campo de batalha, mas quando você chega de frente com a batalha, você treme, você tem medo, você volta, você recua, você não tem coragem de enfrentar. Quem sabe se o seu gigante é uma decisão que você precisa tomar? Quem sabe se o seu gigante é um perdão que você precisa liberar? Quem sabe se o seu gigante é uma enfermidade, uma doença que assolou a sua família de repente, inesperadamente, estava tudo bem, de repente vem a notícia, de repente vem o diagnóstico, de repente sai o laudo daquele exame, sai o resultado daquele exame que você fez, e quando você olha aquele resultado, é um gigante que se levantou na sua vida. E agora, o que fazer? Quem sabe se o seu gigante é uma crise financeira? Quem sabe quantos boletos você tem para pagar e você não está conseguindo? Você não sabe de onde tirar dinheiro para pagar? Quem sabe se você entrou no ano de 2024 com essas dívidas? Esse gigante que já vem te acompanhando. Mas Deus está te falando, nenhum gigante é maior do que o Deus de Israel. Não existem gigantes maiores que o nosso Deus. Não existem gigantes maiores que o nosso Deus. Então, algumas atitudes de Davi que nós devemos seguir para vencer as batalhas e também para viver o tempo de honra. Glória a Deus. Eu quero destacar aqui apenas 4 pontos, que a hora vai se passando, quero agilizar aqui. Primeira coisa que eu percebi aqui é que Davi, lá no 17, ele honrou o seu pai em obediência. Meu Deus. Estamos falando de honra, estamos falando de princípio da honra, e nós temos na palavra em Êxodo, né? Honra teu pai, honra tua mãe. E o interessante é que se nós falarmos para analisar aqui, Davi poderia ter feito uma terraça para o pai dele. Ele foi esquecido lá no passo, ele nem foi chamado para o jantar. Ele também não foi escolhido pelos generais para ir até lá. Nesta guerra, nesta batalha, os irmãos dele foram, mas ele não foi. Então o pai dele vai dizer: olha aqui, Davi, eu preparei essa comida, essa marmita,
leva para os teus irmãos e pergunta para eles se eles estão bem. Estão bem. E a palavra vai dizer que Davi não retrucou. Davi, ele foi tão humilde, porque ele já tinha recebido a unção. Ele sabia que ele seria o rei. E ele poderia ter pensado assim: eu fui ungido rei de Israel, vou levar marmita para os meus irmãos na batalha? Não vou. Não vou. Esses meus irmãos aí, que além de tudo, esqueceram de mim, não dão bola para mim, não vou. Vou fazer pirraça, vou ficar aqui com as minhas ovelhas no pasto, que eu ganho mais. Vou esperar o dia do meu reinado, o dia que eu vou ser coroado rei. Eu vou aguardar aqui, não vou não. Para que eu vou caçar problema lá no meio daquela guerra? Vai que eu sou ferido lá no meio dessa guerra? Não vou. Mas não, a palavra vai dizer que de madrugada, olha só, imediatamente ele escuta a instrução do pai e de madrugada ele acordou de madrugada. Vou ler com você. Glória a Deus. 17. Glória a Deus. Olha só. Aleluia. O digno. 20, verso 20. No dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara. Glória a Deus. Ou seja, ele honrou o pai, ele obedeceu o pai. Aleluia. Então Davi, ele demonstra ali, ele demonstra humildade, ele demonstra obediência. E ele não subestimou uma pequena tarefa que lhe foi confiada. Era uma pequena tarefa, era algo simples, levar uma marmita, levar um mantimento para os irmãos. Era uma tarefa simples. Quem sabe Deus está te dando tarefas simples para você fazer. E você não tem obedecido a voz de Deus. Aleluia. Você pode parar e pensar, quais tarefas? Talvez a tarefa de orar para alguém, a tarefa de fazer a visita para alguém, perguntar se alguém está bem. Olha o que Davi tinha que fazer: entregar a marmita e perguntar se os irmãos estavam bem. São tarefas fáceis, porque nós não podemos subestimar pequenas tarefas que Deus nos confia, porque através das pequenas tarefas é que nós vamos chegar nos grandes lugares. Em nome de De Jesus. entregador de marmitas a rei de Israel. Se ele não obedece a pequena instrução, ele não chegaria lá. Aleluia. Glória a Deus. 2. Ele não aceitou a afronta contra Deus. Ele não aceitou a afronta contra Deus. Ele se apresenta para esse desafio em nome do Senhor dos Exércitos. E ele se irou com a afronta de Golias a Deus. Então essa foi a motivação de Golias. Vocês podem observar que tinha uma recompensa para o soldado que conseguisse derrotar Golias. Ele ia receber muito dinheiro. Ele receberia a mão da filha de Saul em casamento. Ou seja, a recompensa era um reinado. Aleluia. A recompensa era alta, mas não é isso que chamou a atenção de Davi. Ele ignora, ele despreza a recompensa dos homens, porque ele está pensando na recompensa de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória Isso a é Deus. forte, vou repetir. Ele despreza a recompensa dos homens, porque ele está pensando na recompensa de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E essa foi a motivação. O que levou Davi até lá foram as palavras de Golias, ridicularizando a Deus, blasfemando contra Deus, desprezando a Deus, desonrando a Deus. Como pode esse gigante que vem contra o Deus de Israel, Aleluia. blasfemando contra
Deus. E isso vai irritar Davi. Ele não vai se conformar com o medo daqueles soldados, mas olha, faz 40 dias que esse Golias está afrontando o exército do Deus vivo. Faz 40 dias que ele está desafiando o povo de Deus, desafiando a Deus. E vocês não vão fazer nada? Ninguém vai ter coragem de desafiar? Quem são vocês? Ele está desonrando a Deus. Quem são vocês? Glória a Deus. Esse foi, aleluia, que levou, que motivou Davi para chegar até lá. Aleluia. 40 dias zombando da fé, zombando de Deus. E os gigantes, eles são assim. Eles nos afrontam, aleluia. E eles são insistentes, porque 40 dias insistindo, quando os gigantes se levantam contra nós, eles também insistem. Meu Deus. Eles vêm contra nós insistentemente para nos derrotar, zombando da nossa força, zombando da nossa fé, zombando da nossa religião. Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus que não derruba esse gigante? Quem sabe se você está recebendo essa zombaria da sua própria família, dos seus vizinhos? Pessoas estão vendo o seu deserto, estão vendo a tempestade que assolou na sua casa, na sua família, estão zombando de você, zombando da sua religião, olhando para você e perguntando: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que não derruba esse gigante logo? Cadê o seu Deus que não vem, não acaba com essa tempestade? Onde está o seu Deus? Os gigantes, eles são insistentes. Mas nós temos que ser mais insistentes do que o gigante. Como que nós vamos insistir contra o gigante? Aleluia. Com a nossa oração, com a nossa fé, com a nossa confiança. E quando eu me lembrei aqui de uma palavra, lá em 2 Reis 19, que vai falar do rei Ezequias. 185 mil homens cercam Israel. Aleluia. E Ezequias recebe cartas de afronta de Senaqueribe. E nessas cartas eram quase as mesmas afrontas contra o Deus de Israel, falando coisas terríveis. E era muita gente, 185 mil homens em volta, fazendo um cerco em volta de Jerusalém. E um cerco, meus irmãos, era algo terrível, porque não entra e não sai ninguém de dentro da cidade. Aleluia. Se eles ficassem ali muitos dias, o povo ia passar fome. E eles chegaram a zombar falando, sabe o que eles falaram? Que eles iam ter que tomar da própria urina e comer das suas próprias fezes. Meu Deus. Olha a zombaria. Olha o que esse povo assírio fez com Israel, com Judá. Naquela época, quando Ezequias era o rei. Mas o que chama a atenção também foi a atitude do rei Ezequias, quando ele recebe as cartas de Senaqueribe. Ele pega aquela carta. Ele não vai fazer reunião com homem nenhum. Ele não vai fazer reunião com seus soldados, com o chefe dos seus soldados, porque era muito. Era 185 mil homens. E ele sabia que ele não ia vencer aquela batalha com a mão dos homens, com espada. Ele pega as cartas que ele recebe de Senaqueribe e ele vai para a casa do Senhor. Aleluia. Ele vai para o templo. Ele se coloca de joelho. Ele mostra as cartas para Deus. Ele levanta aquela carta. É como se ele falasse assim: Deus, lê as cartas. Olha aí o que o rei da Síria está falando. Olha o que ele está dizendo. O que eu vou fazer? Bem sei que os assírios venceram muitas cidades, tomaram muitas nações, eles são fortes mesmo, eu sei que eles são fortes, mas eu sei que o Deus que fez os céus e a terra é mais forte do que 185 mil homens. Aleluia. E quando ele apresenta essa carta a Deus, na mesma noite, a
palavra vai dizer que na mesma noite, porque toda ação tem uma reação, quando ele ora com confiança e com fé, ele confia no poder de Deus, na mesma noite, um anjo passa por lá, e 185 mil homens morrem. Aleluia. E ele vence, e eles vencem, não com o poder dos homens, mas com o poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que batalhas têm se levantado contra você. Quantos homens têm se levantado contra você. Quem são os seus inimigos? Apresenta a sua carta para Deus. Aleluia. Fala para Ele. Conta para Ele os seus problemas. Obrigado, meu Deus. Fala com Deus. Porque Ele ouve, como eu disse, toda ação tem uma reação. A resposta veio no mesmo dia. Glória a Deus. Porque Ele foi no lugar certo. Glória. Fez o que era certo. Buscou a pessoa certa. Aleluia. Aleluia, 3. Jesus. Ele triunfou sobre as críticas. Porque quando nós levantamos para algo, quando nós nos colocamos na brecha, quando nós colocamos à disposição, vem os críticos. Todo lugar tem críticos. Os críticos estão em todos os lugares. Os críticos estão lá na sua família, está lá na sua casa, está lá no seu trabalho, está na sua rua, está no seu bairro, está na cidade, está dentro da igreja. Poderia até ter um ministério dos críticos dentro da igreja, porque muitos se levantam para fazer a obra e também muitos criticam. Olha lá. Aleluia. Olha lá. Meu Deus, está querendo se aparecer. Muitos falam, criticam o que você faz, mas não tem coragem de se levantar, não tem coragem de se colocar na brecha, não tem coragem de fazer o que você faz, não tem coragem de acordar de madrugada, não tem coragem de orar por irmão, não tem coragem de fazer uma visita, não tem coragem até de pegar na mão de um irmão na rua e dizer: Jesus te ama. Não tem coragem de evangelizar, não tem coragem de levar uma palavra, não tem coragem de orar por alguém. Pessoas, eu sei que tem pessoas aqui, tem pessoas fora daqui que receberam dom de cura, mas colocaram o seu dom dentro de um baú, enterraram os seus dons e não usam mais. Aleluia. Aleluia. Deus está falando para você. Aleluia, Jesus. Se você se levantar, aleluia, Deus vai te honrar sim. Espírito mas Santo. Vai ter os críticos. E os críticos de Davi começou dentro da sua própria casa. Ô Espírito Santo. Sim, dentro da sua própria casa. Eliabe, quando vê que Davi chegou lá, que Davi começou a perguntar, que Davi começou a se interessar pela situação, ele diz: o que você veio fazer aqui? Com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? Bem sei da sua presunção. Aleluia. Mas sabe por quê? Porque Eliabe conhecia Davi. Era o que mais conhecia, pois era o mais velho. Ele sabia do brilho especial que Davi tinha. E era a inveja. A inveja toma o coração de Eliabe. Aleluia. Assim como a inveja tomou o coração dos irmãos de José, assim como também a inveja toma conta dos irmãos de Moisés, que também recebeu afronta ali dos seus irmãos. Dentro da nossa casa, nós sofremos afrontas, nós sofremos críticas. Eu sofri muita crítica depois que eu me converti. Eu sempre falo isso para o pastor Marcelo, que até hoje, já vai fazer 5 anos, eles não aceitam. E eu recebo críticas, e eu recebo cutucadas, flechadas de dentro da minha própria família. Mas o Senhor fala comigo e diz: não liga não, porque isso é passageiro. Porque os nossos inimigos, o inimigo não é carne e sangue, o nosso inimigo não são os homens, o nosso inimigo não é a nossa família, são as potestades e os principados que se levantam contra nós. O diabo, o inimigo, usa as pessoas, até a nossa própria família, para tentar nos diminuir, para fazer a gente desistir do nosso propósito. Mas Deus,
Ele não nos fez para ser fracassados, para desistirmos por causa de críticas. Aleluia! Faça como Aleluia! Davi. Vai para lá, ele foi para lá e fingiu que nem estava mais Glória a escutando Deus. Eliabe. Não escute as críticas. Prossiga para o seu alvo, aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus! E ele também sofre ali crítica do próprio rei Saul, que vai falar para ele, né? Olha, Davi, você é muito moço. Golias, ele já é soldado desde quando ele era moço. Ele é um guerreiro. E você é um moço. Davi tinha de 16 para 17 anos de idade. Era um menino franzino e pequeno e magro. Mas Deus, aleluia, enxergou potencial naquele menino. Deus enxerga potencial em você. Talvez você ache que você não tem potencial para nada, mas Deus está falando para você: eu estou vendo o seu potencial. Eu acredito, aleluia. Pai, em nome de Jesus. Não importa o que os outros estão falando, o que o homem está falando, o que importa é o que Deus está falando para você. Glória a Deus. Você é capaz. Aleluia. Você tem chamado, você é escolhido de Deus, você é preferido de Deus, como Davi. Então Davi, ele triunfou sobre as críticas. Ele vence o medo, ele vence as críticas, ele enfrenta, ele usa as suas próprias armas. Ele não quis colocar aquela roupa de Saul, porque não servia para ele. Ele foi com a roupa de pastor, com os trajes de pastor, com os instrumentos de pastor, porque nós temos que ser bons naquilo que Deus nos preparou. Se você, aleluia, faz algo que você trabalha, no seu trabalho você tem que fazer o melhor. Onde Deus te colocou, você tem que fazer o melhor. Davi era um pastor de ovelhas, ele foi o melhor pastor de ovelhas. Por quê? Era um preparo para ele ser o melhor rei. Então talvez você não esteja no emprego que você sonha, o emprego que você pediu a Deus, mas Deus te colocou nesse lugar provisório para te preparar. Então faça o melhor. Use as armas que Deus está te dando. Glória. Se você costura, faça a melhor costura. Se você faz salgadinho, faça o melhor salgadinho da cidade. O pastor Marcelino faz o melhor bolo da cidade. Ô, glória. Aleluia. Eu recebo. Faça o seu melhor. Não é, irmão? Estou certo ou estou errado? Faça o seu melhor. Use os instrumentos que Deus te deu, porque isso é provisório. Sabe aquele emprego que você sonha vai chegar, aquela porta vai se abrir, mas você tem que ser como Davi. Primeiro entrega a marmita, depois senta no trono. Aleluia, depois Deus te honra. Então ele usa as suas próprias armas e vence o gigante. Pega as pedrinhas, pega lá o seu estilingue, e você conhece toda a história. Aleluia, glória a Deus. Vou adiantar aqui, irmãos. Então ele vence o gigante. 4. Ele dedicou a sua vitória a Deus. Eu vou em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Ele sabia que a vitória viria de Deus. Senhor dos porque olha o que ele diz lá no verso em nome do 37. Olha o que ele diz no 37. Ele já sabia que Deus estaria com ele. Aleluia. 37. Disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos destes filisteus. Então ele sabia que não seria pela força do braço dele. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Eita Deus. Aleluia. Não é pela força do teu braço que você vai vencer esse gigante, essa batalha que se levantou contra a sua vida. Não é com a sua força, é com a força de Deus. Talvez você esteja querendo usar as suas estratégias, mas será que você está sensível à voz de Deus para escutar as estratégias de Deus? Deus deu essa estratégia para Davi. Pega 5 pedrinhas,
Porque se você errar uma, tem a segunda. Se você errar a segunda, tem a terceira. Se você errar a terceira, tem a quarta. Se você errar a quarta, tem a quinta. Não desiste, mas derruba esse gigante. Aleluia. Glória a Deus. Ele dedica a vitória a Deus. A Deus. E o mais interessante também é que após ele vencer, ele derruba o gigante, pega a própria arma do gigante, corta a cabeça do gigante. E aí ele poderia parar ali, mas ele incentivou os outros soldados, porque um verdadeiro vencedor de gigantes, ele encoraja as outras pessoas. Ele poderia levar aquilo só para ele, ó, eu sou o vencedor, eu matei o gigante, eu sou o cara, eu sou top. Se fosse nos tempos de hoje, primeira notícia no Facebook, né? Primeiro na rede social, nos jornais, nas revistas, nas plataformas digitais, estaria lá, Davi, em cima do gigante. Eu venci o gigante sozinho, eu sou o maior, eu sou o top, eu sou o herói. Meu Deus. Mas ele divide a sua vitória. Primeiro, né, ele dedica a sua vitória a Deus, mas ele também, aleluia, divide a sua vitória. Quero ler com você aqui, aleluia, verso 47, espera um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui. Em 52. Os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até a porta de Ekron, e caíram os filisteus feridos pelo caminho. Então, ou seja, a atitude de Davi encorajou eles. Lembra dos soldados medrosos? Lembra dos soldados que não tinham coragem? Agora deu coragem neles, por quê? Eles viram Davi. Eles viram, nossa, olha o filho de Jessé, teve coragem, foi, derrotou o gigante. Vamos nos levantar, vamos vencer esses filisteus, vamos tirar esses filisteus daqui. E eles vencem. Nós precisamos ser encorajadores, homens e mulheres que encorajam outros homens. Porque Deus nos transforma para transformar outras pessoas, motivar outras pessoas. Você tem motivado alguém? Será que você motiva alguém com a sua atitude? Será que alguém olha para você passando e é motivado por causa da sua atitude? Por causa da sua determinação para vencer as batalhas? Meu Deus. Aleluia. Seja um motivador, um encorajador. Os soldados de Saul foram co-participantes da vitória dele. Então a vitória, primeiro, de Deus, segundo, de Davi, 3, também do exército de Saul. Aleluia. Quero concluir aqui que a história de Davi, ela nos ensina que nós devemos ter coragem, que nós devemos ter fé, confiança em Deus. Nós devemos ser ousados. Não devemos ter medo dos gigantes. Aleluia. E nós podemos vencer sim os gigantes espirituais, os gigantes da nossa vida. E podemos viver o tempo de honra. Porque, como eu disse lá no começo, se eu honrar a Deus, Deus me honrará. Lembra da frase que eu falei lá no começo? Se eu honrar a Deus, Deus me honrará. Porque a honra de Davi não parou aqui. E como eu disse, a batalha dele não parou aqui, foi só a primeira, porque ele sofreu 10 anos. Após essa vitória aqui, Saul, ele toma de inveja também de Davi, porque as mulheres vão fazer um cântico, né? Saul matou milhares, mas Davi matou milhares de milhares, e isso acende uma ira no coração do rei Saul, que começa a perseguir Davi. São 10 anos de perseguição. Davi teve muitas chances de matar Saul, mas ele não fez, porque ele entendia também o princípio da honra das autoridades. E ele disse: não vou agir com as minhas próprias mãos, vou deixar para Deus. Então Saul, ele morre com a sua própria espada. Então foi quando Davi assume o trono. Mas as batalhas não pararam por aí, a sua batalha não vai parar. Quem sabe, se você acabou de vencer uma batalha, vai vir um tempo de descanso, mas vem outra batalha.
E assim é a vida do crente. Nós vamos vencendo de batalha em batalha, mas Deus está na frente de todas as nossas batalhas. E Ele nos honra em todas as batalhas, quando nós colocamos toda a nossa confiança, quando nós honramos, quando nós somos obedientes, quando nós não aceitamos as afrontas, quando nós triunfamos contra as críticas, quando nós dedicamos a nossa vitória a Deus. E não para por aí. Na vida do rei Davi, olha o que diz o Salmo 89:3. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. A honra de Davi não parou por ali. Aleluia. A nossa honra não vai parar por aqui. Tem a nossa honra da terra, nós somos abençoados, sim, Deus nos honra. Deus quer te honrar com muita sorte de bênçãos. Que você possa sair daqui com a sua bênção. Que você possa testemunhar as suas vitórias, as honras que você vai receber de Deus. Mas a maior honra não é aqui. Aleluia. Que você sabe que Jesus, o filho de Davi, depois de muito tempo, nasceu, aleluia, em Belém. E ele venceu a maior das batalhas, por mim e por você. A maior de todas as batalhas, naquela cruz, por mim e por você. Essa aleluia. Foi a maior batalha vencida, a batalha da cruz. Aleluia. E na época de Davi, a presença estava sob Davi, mas a partir da nova aliança, aleluia, a presença habita em você, a presença habita dentro de você, aleluia. A presença está com você, assim como estava com Davi, está dentro de você, aleluia. E como a presença está com você, você não está sozinho nessa batalha. E o Senhor está te capacitando, assim como Ele capacitou Davi. Ele está te capacitando, Ele está te dando estratégias, Ele está te dando ânimo, força, coragem. Ele está renovando a sua fé nessa noite. Aleluia. Para você vencer, para você ser um vencedor de gigantes, para você receber a sua honra e, acima de tudo, receber a sua maior honra,